Olá, tudo bem para você que nos acompanha? Começando mais uma edição de RD Online aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. Os aplicativos de mobilidade chegaram para ficar e nós vamos ouvir falar muito de um novo serviço, principalmente aqui na região do ABC, nos próximos dias. Trata-se da Cabify, que já vem aí operando em fase de testes nas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas tudo deve ser oficializado, vamos dizer assim, a partir dessa próxima semana. Para entender essa história, está com a gente o Cláudio Azevedo, que é gerente geral da Cabify. Seja bem-vindo à RDTV, Cláudio. Muito obrigado, Gustavo. Prazer recebê-lo aqui. E antes de iniciar esse bate-papo com o Cláudio, eu só quero lembrar a você que sempre nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos na versão impressa do jornal Repórter Diário, que circula semanalmente aqui nos 7 municípios do ABC. Portanto, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E tem ainda a RD em Revista. Esta é a edição de junho, a edição de julho já está chegando e você encontra nos principais pontos da região, destacando aí assuntos do nosso interesse para que a gente leia, se informe e forme opinião. Tem ainda os nossos canais, além aqui de repórterdiario.com.br, tem RDTV Repórter Diário no YouTube e a nossa fanpage Jornal Repórter Diário. Cláudio, como eu disse aqui, vocês então vêm operando de uma forma experimental em 3 cidades aqui da região e o lançamento oficial do serviço no ABC vai ocorrer. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco desse lançamento, dessa chegada da Cabify à região. Sem dúvida. Obrigado em primeiro lugar a você, Gustavo, pelo convite e saúdo a toda a audiência da RDTV. Um prazer para a gente estar aqui. Efetivamente, na próxima quarta-feira da próxima semana, nós estamos chegando... Dia 12, portanto? Dia 12 de julho, estamos chegando oficialmente à região do ABC, atuando agora sim oficialmente, né? Como você bem pontuou, no mês anterior estávamos operando em fase de testes, muito por pedidos da população da região, que nos mandavam vários e-mails, diversos motoristas parceiros também que residem aqui nos provocavam de por que não o ABC, já que vivemos em uma conurbação com São Paulo, e nós escutamos isso e decidimos, ok, vamos abrir a área e vamos testar. Colhemos dados esse mês inteiro, consultamos a população, fizemos pesquisas e agora estamos prontos para realmente concluir de que sim, são cidades relevantes para a região e que por isso nós temos que estar aqui atendendo também esses moradores. Eu diria que um momento também relevante, porque vocês já estão há um ano no Brasil, né, segundo dados que eu tenho aqui, já operando em outras cidades do estado de São Paulo, em capitais importantes também, além da cidade de São Paulo. Sim, sem dúvida, nós estamos em festa, né? Eu poderia dizer que fizemos um ano há um mês, né? No mês passado, no mês de junho, então continuamos em festa. Então, a chegada no ABC efetivamente é um dos pontos para continuar essa nossa expansão no Brasil. É um compromisso Cabify de estar no Brasil e de aprofundar cada vez mais a relação com cada município especificamente. A Cabify é espanhola? Sim, nasceu em Madrid. E como é que se deu aí, então, o nascimento? Eu queria que você falasse um pouco, até para situar quem nos assiste, sobre a própria empresa, não é? E a chegada ao Brasil. Sim, não, sem dúvida. É importante para que a audiência da RDTV tenha claro um pouco do DNA da empresa. A Cabify é uma empresa espanhola, ela nasceu em Madrid há 5 anos e o DNA da empresa nasce como uma transportadora de executivos de alto padrão em Madrid. Então, sempre foi focado em ter carros com maior qualidade, em ter motoristas parceiros que se dedicavam a prestar o melhor serviço, com uma vestimenta adequada, sempre com uma água, se possível ainda gelada para os seus passageiros. Então, a Cabify nasceu assim, no ambiente corporativo, e depois, com o crescimento da indústria, a expansão para outros países, chegada na América Latina, nós acabamos lançando a categoria Light, que é a categoria privada, que todos usam, né? Que todos usam já hoje em dia, aqui experimentalmente também em São Paulo. Então isso fala muito, Gustavo, do nosso DNA, isso fala muito de quem nós somos,
como nos consideramos o aplicativo que melhor fornece qualidade e segurança para os moradores hoje em dia. Vocês falam aí numa melhor experiência aos usuários, e você diria que por isso, por conta desse DNA da empresa, é que existe um processo rígido aí de cadastramento de motoristas parceiros? Sim, é importante que a população esteja bem atenta a isto, né? A Cabify exige todo um preparo e um processo muito rigoroso na seleção dos motoristas parceiros. Nós, entre outras atitudes, exigimos o teste psicométrico, o teste toxicológico, levamos esses motoristas para uma sessão informativa, onde damos dicas de qual é o serviço ideal para o passageiro e, por fim, os carros ainda passam por uma vistoria real, em que nós checamos se o carro realmente tem ar-condicionado, se o ar-condicionado está funcionando, se tem rádio, se o carro é um carro em condições para rodar e com, obviamente, no máximo 5 anos de idade. Vocês exigem, então, carros novos a partir de 2012, é isso? Exato. Isso sempre foi assim, tá? Desde o início da Cabify. Bem interessante. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está propondo isso agora numa resolução esse ano. E nós sempre cuidamos desse assunto com muito carinho desde o início da nossa operação. Essa rigidez, vamos dizer assim, com relação ao cadastramento de motoristas, eles passam, é uma espécie de treinamento, são palestras? Eu sei que vocês têm um termo específico. Sim, né? Sem dúvida. Todos os motoristas que estão interessados, inclusive você que está nos ouvindo da RDTV, se tiver interesse, baixe no nosso site, cabify.com, e preencher um formulário de motoristas. Esse formulário nós analisamos internamente e nós convocamos turmas especiais de motoristas para sessões informativas, que nada mais são do que reuniões em que nós passamos para esses motoristas o que os passageiros gostam de receber como atendimento. Então, um exemplo claro sempre o passageiro gosta de ter as suas preferências atendidas, então que se pergunte se a temperatura está boa, setar as preferências de rádio, né? Dentro do nosso aplicativo, nós temos uma opção em que você, que está se transportando de um ponto A a um ponto B, você pode pré-escolher a sua rádio de preferência, você pode escolher se você quer ou não que a porta seja aberta, você pode escolher se você quer ou não ar-condicionado, por exemplo. Então, todas as preferências são enviadas para os motoristas automaticamente e eles, obviamente, regulam antes de chegar até o destino. Então, essas dicas nós damos nessas sessões informativas. Tudo, e claro, né, faz a diferença. Tudo isso que você coloca hoje, por exemplo, vocês têm concorrentes, é um mercado, como eu comecei o bate-papo aqui citando, é um mercado em expansão, que logo de início foi aí o terror para os taxistas, a gente vai entrar ainda nessa questão. Os representantes da categoria, dos taxistas, buscam alternativas para que, diante de uma perda aí de 60% de usuários, segundo reportagem aqui do próprio RD, do próprio Repórter Diário, eles sigam como opção também aos passageiros, aos usuários. Mas quando você fala isso, a gente lembra do começo de muitos outros aplicativos de mobilidade ou plataformas de mobilidade, como vocês falam. Vocês não temem, por exemplo, diante da crise que afeta o país, crise econômica, crise social, e que comprometeu talvez até a qualidade dos serviços de concorrentes, porque ficou muito fácil você virar motorista de um aplicativo? Vocês não temem que isso possa acontecer? Vocês estabelecem mecanismos de controle disso? Gustavo, de nenhuma maneira há esse temor dentro da empresa, muito pelo nosso DNA. Como eu te expliquei inicialmente, Cabify nasce de um serviço de luxo, de muita qualidade, ao menos, para grandes executivos. Então, nossos processos já são assim desde o início. Nós não aceitamos uma quantidade muito grande de motoristas dentro da nossa base, justamente para que não haja essa queda na qualidade ou muitos motoristas na rua, eles sem uma remuneração adequada para realmente pagar suas contas e manter o carro, que é um ativo que realmente gasta bastante. Então, nosso compromisso inicial é com a qualidade de vida do motorista para que ele, satisfeito, atenda bem os passageiros. Isso reverta ao passageiro. Vocês querem, então, seguir como uma alternativa, um diferencial aí perante ao que se vê no mercado, perante a concorrência. Na verdade, não só queremos, como somos, né? Entendi. Atualmente, o Cabify é uma plataforma que atende um público específico. Nós atendemos só a públicos de cartão de crédito, por exemplo, porque nós entendemos que
aceitar dinheiro prejudica ou ao menos põe em risco a segurança tanto do motorista quanto dos passageiros. Então nós privilegiamos a segurança em detrimento de um crescimento massivo. Então eu não tenho nenhum tipo de dúvida de que sim, manteremos a qualidade. Você pode ver em São Paulo, nós estamos já há 1 ano e com a mesma qualidade do primeiro mês. E são 2 modelos, né, de veículos. Tem a versão Light e a versão Cab, não é? Exatamente. Eu queria saber qual é a versão que chega aqui à região do ABC. Bem, a categoria Cab é uma categoria de táxis pretos, ou seja, nós também trabalhamos com táxi e ela está presente só em São Paulo, né, dada a resolução da Prefeitura de São Paulo. Uma resolução ali. Exatamente. Então, aqui no ABC, nós vamos chegar com a categoria Light, que são carros com no máximo 5 anos de idade, carros todos que têm ar-condicionado, 4 portas, com motoristas previamente informados de como se prestar um bom serviço. E é uma categoria que não tem preço dinâmico, ou seja, a qualquer momento que você pedir um Cabify, você vai saber quanto você vai pagar do ponto A ao ponto B, independente do horário. E isso que você coloca, por exemplo, da versão Cab, ela ser a versão aí com o táxi preto na cidade de São Paulo, ela tem a ver com uma regulamentação da cidade de São Paulo. E a gente chega agora numa questão que ela afeta diretamente aí o universo de vocês, diz respeito diretamente a esse universo de vocês, que é a questão da regulamentação. E a gente aqui na região do Grande ABC tem um diferencial, por exemplo, você fala da cidade de São Paulo com essa regulamentação, estabelecendo aí o táxi preto, só que aqui no ABC a gente não fala de uma cidade, né? A gente tem cada cidade com modelos diferentes, com propostas diferentes. Hoje, por exemplo, São Caetano tem uma legislação específica proibindo esse serviço, mas não existe fiscalização para isso, né? Então há carros circulando, rodando, saindo de uma cidade para outra. E também existe um consórcio intermunicipal aqui que engloba as 7 prefeituras da região e que trata de uma possível proposta regional, mas ainda nada muito concreto. E aí como que vocês se colocam diante disso? Favoráveis, não favoráveis? Como que vocês entendem também esse universo ABC tão distinto aqui? Uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, devo dizer que a Cabify é uma empresa parceira das prefeituras. Todo momento que nós chegamos em um município novo, nós sempre nos colocamos à disposição de dialogar com os atores públicos, assim como a gente está dialogando com vocês aqui da RDTV, ou seja, a mesma disponibilidade de colaborar com esse processo de que as prefeituras, em primeiro lugar, entendam o que é uma plataforma de mobilidade. É algo muito novo, então a gente não entende muito bem como funciona. E, em segundo lugar, também de colaborar com esse processo de regulamentação. É muito importante, Gustavo, deixar claro para a população do ABC de que o serviço do Cabify é um serviço legal. Ele não opera na ilegalidade, inclusive em São Caetano, onde existe uma legislação municipal. Isso porque nós nos amparamos em uma legislação federal que é superior a qualquer legislação municipal e também na Constituição. Então, a população pode ficar tranquila que nós operamos dentro da legalidade. E, em segundo lugar, nós somos os primeiros a ser a favor de que haja uma regulamentação no ABC, seja ela municipal, seja ela em consórcio. Óbvio que em consórcio facilita muito mais o entendimento da população. Há uma unidade aí. Uma unidade, mas o Cabify, ele quer pagar imposto. Nós queremos começar a contribuir para a comunidade, nós queremos desenvolver mais com a comunidade do ABC e, para isso, nós precisamos de uma regulamentação. Ok, como existe em São Paulo, que é até bom observar, a legislação de São Paulo ela é considerada hoje em dia como a mais avançada do mundo em questões de mobilidade urbana para transportes privados, como é o Cabify. Então, nós temos um exemplo aqui do lado. Basta entender como funciona e também ter interesse de colocar isso em pauta. Mas não existe, então, do ponto de vista da empresa, a preocupação de que com uma regulamentação, com a taxação, aí, com impostos, isso possa impactar no serviço, aumentando tarifa e, de repente, gerando aí uma concorrência mais acirrada, talvez desleal? Não, na verdade, nós já executamos esse modelo em São Paulo, por exemplo, como eu falei anteriormente, e é o nosso maior mercado no Brasil, onde mais temos motoristas e passageiros também. Já somos taxados e gostamos de ser taxados, porque nos sentimos pertencentes à comunidade e contribuindo com impostos para todos nós, né, que vivemos aqui. Eu quero uma cidade melhor, espero que também você queira, todos nós queremos. Então a ideia é
queremos um diálogo para buscar regulamentação o quanto antes, para o quanto antes poder colaborar com os municípios. Eu falei, por exemplo, dos taxistas, não é? E falei de uma reportagem que o próprio RD fez, não é? Você encontra até em nossa versão online, repórterdiario.com.br, onde ouvimos também o Cláudio, foi uma reportagem do Bruno, não é? Do Bruno Coelho. Ouvimos não só a Cabify, mas também outras empresas, e os próprios taxistas tentam aí, eu falo dos profissionais do ABC, se enquadrar também em espécies de aplicativos aí para sobreviver no mercado. Enfim, vai existir a concorrência, mas também eu acho que cabe a liberdade de escolha do usuário, não é? Vocês também, creio que entendem assim, senão não estariam oferecendo esse novo serviço agora aqui para essas 3 cidades. Por que inicialmente essas 3 cidades e há pretensão, de repente, de expandir para outras, ou pelo menos a gente tem aí as outras 2 grandes cidades da região de Adema e Mauá? Antes de responder a segunda pergunta, queria até ressaltar para a audiência aqui do RDTV um dos pontos fundamentais. A Cabify é uma empresa de tecnologia do século XXI, que se busca resolver problemas do século XXI. Então, obviamente, que o que nós buscamos é ser uma mais alternativa de transporte para a população. O importante é que você seja livre para escolher qual transporte usar, em que horário usar, e o nosso sonho, inclusive, é que justamente esses transportes conversem entre si. Imagine se você pode pegar um Cabify até a estação de trem mais próxima, e depois seguir de trem, e depois pegar um metrô e ir para outro local, e de lá pegar um ônibus. É isso que é o século XXI, conexões. Aliás, é uma plataforma de mobilidade. Mobilidade não necessariamente só o automóvel, né? De repente, até para a própria empresa, o céu vai ser o limite. Vocês podem passar a operar, não só... Ou não, o céu pode não ser o limite. Mas a ideia é justamente essa, Gustavo. É ser uma plataforma de mobilidade que leve você de um ponto A a um ponto B. Como isso vai ser feito, só o futuro dirá. Antes de você me falar, eu vou fazer um suspense aqui, segurar o que ele vai dizer sobre as outras cidades do ABC. Já que a gente falava de regulamentação, tem a proposta que está tramitando no Senado, inclusive do Carlos Aratini, que é de São Paulo, né, um representante do Estado de São Paulo no Congresso, a respeito da regulamentação. Existe uma proposta ali até para que os veículos passem a rodar com a placa vermelha, assim como os táxis. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta inicialmente. Excelente ponto, Gustavo. Vou voltar mais uma vez àquela afirmação que eu fiz alguns minutos atrás. Existe muita confusão para entender o que é uma empresa de mobilidade urbana de transporte privado. Há muito desconhecimento. Você diria que talvez por isso a proposta também é fruto de desconhecimento? Exatamente. A proposta é que os aditivos, né, ou seja, os destaques que foram feitos na proposta inicial, criaram um projeto de lei esquizofrênico, diria eu. Um pouco de desconhecimento, mas também com outros agentes que nós sabemos que estão dentro do jogo político, que buscam constantemente limitar a quantidade de carros que circulam em cada cidade. Sim, ao próprio interesse dos taxistas e aparentemente aqui olhando, parece que querem transformar esses veículos dos aplicativos em táxis, né? Sim, sim. Por isso que eu chamo de uma legislação esquizofrênica, né? Parece realmente uma legislação que não é nem privado nem público e aí a população fica um pouco confusa. Mas nós todos os aplicativos estamos juntos em Brasília, dialogando com o poder público para justamente munir de informações com exemplos de legislações do Brasil e fora do Brasil também, como legislação do Cidade do México e tantas outras cidades no mundo que regulam hoje em dia e entendem o que é privilegiar o poder de escolha do cidadão de usar o transporte que ele bem entender. Mas esse projeto está parado ali nas comissões do Senado e do jeito que as coisas vão lá em Brasília, né, com tanta coisa para eles pensarem, se o presidente cai, não cai, se acatam a denúncia, se não acatam de corrupção, eu acho que isso vai mesmo para o segundo semestre, bom, já estamos no segundo semestre, mas para o final aí do semestre, não vai ter jeito. ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, há projeto de ampliação, esse lançamento oficial, esse início oficial da operação da Cabify é que vai definir as coisas? Na verdade, não. O nosso critério é diferente. Nós atuamos em cidades que querem que a Cabify atue. Então, é simplesmente analisar dentro do nosso mapa de atuação. Nós sabemos quando uma pessoa abre o aplicativo aqui no ABC e tenta chamar um Cabify e não consegue, porque a gente não atuava aqui antes.
nós quantificamos esses pedidos e, a partir disso, cruzando com e-mails recebidos, com pesquisas na população, a gente decide de entrar ou não entrar. Por que as 3 cidades em primeiro lugar? Porque são as 3 cidades que mais se mostraram ansiosas por receber nosso serviço aqui. Muitas pessoas buscando o Cabify, mesmo antes da fase de testes. Então, nós sabemos que aqui nós vamos conseguir desempenhar um trabalho bem feito e que a população quer. E, sem dúvida alguma, né, a população dessas 3 cidades, primeiramente, muitos trabalhando, estudando em São Paulo, como colocou o Cláudio, já conhecendo o serviço, utilizando na cidade de São Paulo, e aí essa demanda para o ABC. Mas não tenham dúvida, não é que muita gente pode pegar, e eu creio que isso não vai ser proibido, pegar um Cabify em Santo André, ir para Mauá, pegar em São Bernardo, ir para Diadema. Tem casos super curiosos, tem pessoas que já foram de São Paulo para Ribeirão Preto, de Santos para Viracopos, de Viracopos para Praia Grande. Obviamente que existe uma liberdade de escolha do seu destino final. E você falou que esse período aí experimental, essa fase de teste, serviu também para que vocês realizassem pesquisas, estudos, e eu acho que de uma certa maneira, mesmo agora operando oficialmente, a população da região conhecendo de fato a Cabify, a empresa mais presente aqui, vamos dizer assim, de uma maneira mais visível até para o morador, vocês acabam seguindo com esses estudos, né? A análise continua aí, até como que as pessoas estão se locomovendo, de onde para onde, tudo continua. Não, perfeito. Certamente o nosso objetivo, Gustavo, aqui é estar no ABC, mas entendendo o ABC e sem cuidar do ABC como se fossem apenas cidades que giram em torno de São Paulo. Não, nosso compromisso com o ABC é estar no ABC, entender cada cidade diferentemente uma da outra, como elas se comportam e, entendendo o comportamento desse morador daqui, conseguir prestar serviços mais atraentes e melhores. Olha, a gente falou das propostas aí de regulamentação. São Caetano é uma cidade que tem uma legislação específica, aprovada no ano passado, proibindo serviços, mas recentemente, até eu estive lá em São Caetano e conversei com o prefeito José Auríquio Júnior. Ele disse que ainda não se debruçou nessa questão, que pretende aí dedicar mais tempo à proposta de regulamentação, assim como prefeitos de outras cidades conversaram aqui com o RD, já pensando em propostas aí de regulamentação, mas diante do cenário aí com crises nas prefeituras, os prefeitos tendo aí de solucionar a falta de verba, falta de repasse estadual, federal, muitos ainda não tiveram realmente o tempo para focar nessa questão. Tudo indica que agora, também nesse semestre, haja um aprofundamento, um estudo, uma dedicação maior a esse caso, até porque está aumentando o número de empresas atuando aqui na região. Agora tem a chegada da Cabify, que já com essa chegada ao ABC atinge 7 cidades do estado de São Paulo. São elas a capital, não é a cidade de São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. E outras 5 capitais importantes, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Você é de onde? É bem difícil, né? Nasci em Belém, mas me criei em Salvador, já morei em diversos lugares diferentes no Brasil e fora do Brasil. Não, porque eu percebi pelo sotaque, eu ia até arriscar Norte, Nordeste e tal, e eu ia perguntar justamente isso, cadê a Cabify lá no Norte, Nordeste? Temos planos de expansão ainda esse ano, ou no máximo no início do próximo ano, de sim atender outras capitais do Brasil. Bacana. Eu quero agradecer a tua vinda aqui e desejar sucesso aí na operação aqui no Grande ABC, porque sem dúvida alguma a concorrência aumenta, mas a liberdade de escolha também do usuário prevalece e há uma opção a mais para que o usuário faça a sua escolha. A gente nem mencionou aqui, mas eu sei que é uma política da empresa de não revelar. A gente falou tanto do critério para a seleção dos motoristas. Eu tenho um dado aqui que, no mínimo, há mais de 150 mil motoristas no país. Eu sei que pela base aí, o cadastro é bem maior, mas a gente fala no mínimo circulando aí, rodando. E esses motoristas, quem de repente se interessar, 25% do valor aí
do faturamento é revertido para a empresa, é isso? Exatamente, pela prestação do serviço de intermediação entre o passageiro e o motorista. E o valor para o usuário mesmo, ele está competitivo? Na verdade, é o melhor preço de todos. Se você for olhar na plataforma, é um preço que não tem tarifa dinâmica, então você vai saber sempre quanto você vai pagar de um ponto A a um ponto B, não tem diferenciação de horário nem nada disso. Obrigado por ter vindo, Cláudio. Gustavo, eu que agradeço a você, agradeço a audiência da RDTV também. Muito obrigado pelo convite. E próxima quarta, dia 12, o mês inteiro, todas as quartas, corrida de graça para todo mundo do ABC, até R$15. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Então, olha aí, esse é Cláudio, Aproveita. Cláudio Azevedo, General Manager, né, ou gerente geral da Cabify aqui no Brasil, ok? Eu só quero reforçar que os principais pontos dessa conversa você vai encontrar numa matéria online, não é? Tem o texto ali e também o vídeo em reporterdiario.com.br. Se quiser rever essa entrevista e ver outras entrevistas também da RDTV, tem ali no menu do site, é só procurar RDTV. Reforçando, tem a RD em revista mensalmente aqui na região e também a versão impressa do jornal Repórter Diário, toda sexta-feira, com as principais notícias do ABC, ok? Agora sim, estou aqui para agradecer a você, dizer que não dá mais tempo, mas a gente se vê. Tem ainda as nossas redes sociais, a fanpage do jornal Repórter Diário e a RDTV Repórter Diário no YouTube. Até a próxima.